fomos resolver o caso de um casal que estava disposto a separar. 12 anos de casado, 4 filhos, e quando nos reunimos, certamente a nossa obrigação, não é? Pedir que Deus dê palavra, nunca para separar, só para unir. Fomos falando, e parece que aquilo não cedia. Então uma hora eu perguntei, mas irmão, vocês 12 anos de casado, uma família formada, vocês sempre brigaram assim a ponto de querer se largar? Ou foi de uns tempos para cá? Ele falou, não, irmão, o meu casamento se acabou com 8 meses. Faz 12 anos, estou empurrando. A minha mulher falou algumas palavras que destruiu o meu casamento. Então tem palavras que constrói e tem palavras que destrói, até o casamento. Irmãos, muitas vezes o marido, eu sou o dono da casa, eu tenho direito, eu falo aquele que bem entende. Olha, tome cuidado, porque com uma palavra ou algumas palavras, você pode até destruir o teu casamento. E com boas palavras, você cada vez constrói mais o teu casamento. O casal passa a se amar mais, a mulher passa a dar mais valor, cada dia mais para o marido para a mulher, e assim, irmãos, vamos avançando. Neste mundo só tem aflições, tem tristeza, mesmo nestes dias que estamos atravessando, irmãos, que nunca atravessamos iguais, se nós não se agarrar em Deus e não pedir a Deus que só coloque na nossa boca boas palavras, o que será do nosso casamento? Não é, irmãos? Veja, e até hoje eu me lembro, faz já alguns anos, aquele irmão falou, o que a minha mulher falou para mim, com 8 meses de casamento, destruiu. Daquele dia em diante acabou o meu casamento. Só que eu vim empurrando, só que não dá mais. E quando terminou aquela reunião, um foi para a esquerda, um foi para a direita, não teve conserto. Então, veja bem, aqui Eucana não. Falou, irmãos, palavras que agradou tanto, palavras sadias, de ânimo, de coragem. Veja, irmãos, sempre que Deus falou com o seu povo na terra, sempre foi para dar ânimo. Falou com Josué, anima Josué, levanta, caminha, trabalha. Falou com Gideão, estava lá sozinho malhando o trigo, anima Gideão, levanta, trabalha, eu sou contigo. E muitas outras ocasiões, irmãos, nunca Deus falou para destruir ninguém com as suas palavras, mas sempre falou para dar ânimo, coragem. Então, se tem alguém aqui que tem um costume de criticar muito, de irritar, de ver defeito nos outros, e principalmente, irmãos, quem tem alguma deficiência, já vi coisas terríveis, não é, irmão, nas visitas. Você está sofrendo aí porque você deve ter cometido. Se não fosse assim, você nem na graça não estava. Quase que destruiu toda a família, irmão. Me chamaram, cheguei lá, estava o pai com a pressão alta, a mãe chorando, a filha, não é? A família inteira. Falei, não, vocês fiquem em paz. Tira isso da mente do coração. Não foi Deus que deu, não. Para quem falou, quer dizer que para nós servirmos a Deus, precisa estar numa cama, precisa estar numa enfermidade incurável. Não, ainda que pela dor do rosto se faz melhor o coração. Mas isso é com Deus. Nós não temos que julgar ninguém, irmãos. Ninguém.
Temos, quando vai fazer uma visita, levar ânimo, levar alegria, levar palavras boas, que quando sairmos de lá, o doente fique confortado na sua casa. E assim, irmãos, depois de que tudo isto estava acontecendo, Ana se levantou e foi num pilar do templo e começou a chorar, porque ela era uma mulher magoada por não ter filho, não é? E sabe quantos anos passou ela pedindo, porque ele ia de ano em ano e todo ano acontecia isso. Então ela, naquele ano, por isso que fala a palavra, o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Lá atrás ela podia ter desanimado, não adianta pedir mais, não adianta clamar mais, então acho que nem vou mais nesse sacrifício com meu marido, eu peço tanto e Deus não me ouve. Não, o crente tem o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Por isso que a palavra diz, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então, irmãos, o nosso Deus, o poder está na mão dele, não há o que ele não possa fazer. Aqui tinha um problema com essa mulher que os homens não podiam resolver, era insolúvel, mas ela ia batendo na porta, ela ia clamando. Então, diz aqui, irmãos, que ela se ajoelhou perto de um pilar do templo e começou a fazer a sua oração, reclamar com Deus. E quando ela estava reclamando com Deus, fazendo a reclamação para quem? Alguém certo, que era Deus, não é? O crente não adianta reclamar com o pai, com a mãe, com o vizinho, com a família. Não, só vai transferir prova. Mas saiba que quando você se ajoelha e reclama nos pés de Deus, Deus ouve a tua oração. Esteja onde estiver, alguém que está ouvindo esta palavra, talvez já esteja desanimado, talvez diga, eu sou um derrotado, Deus não me ouve. Ouviu a Diana, por que não pode ouvir a tua também? Então reclame para quem deve ouvir a reclamação, que é Deus, vai nos pés dele, também não desanime, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então ela estava lá orando, irmãos, clamando, chorando, e o sacerdote estava olhando, sentado numa cadeira olhando, e ele fez um julgamento, ainda que era o homem de Deus, Deus falava na boca dele, fez um julgamento errado, irmãos. Veja bem, seja lá quem for, está sujeito a errar. Por isso que nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, tomar o cuidado quando abrimos a nossa boca, porque ele também errou. Virou e falou, mulher, aparta de ti o teu vinho, porque ela só mexia os lábios, não falava, certamente gesticulava com a sua mão, e Elia teve por embriagada. Veja, irmãos, a mulher que já estava amargurada, chorando, humilhada, ainda receber esta palavra, que ela estava embriagada, uma mulher de Deus, é pesado, não é, irmão? Mas ela, com toda a educação, falou, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, de espírito, das minhas preocupações e das minhas provas, estou eu falando com meu Deus. Aí o sacerdote, irmãos, que devia na boca do sacerdote só ter palavras boas, mas ele errou. Por isso toma cuidado, qualquer um de nós estamos sujeitos a errar.
Por isso que o Senhor diz: vigiai sem cessar, porque deixou um momento de viajar, nós estamos tropeçando nesta graça. E quando ela falou isso, que era uma mulher atribulada, ele não sabia do que se passava, não é, irmão? Ele virou para ela e disse: mulher, pode levantar e ir embora, seja cumprido o desejo do teu coração. Uma coisa impossível para os homens, não é, irmão? E ele falou, era o homem de Deus. Agora ele estava falando por Deus. Então, tanto pode sair palavras da nossa boca que constrói, como palavras que destrói. Quando ele falou as primeiras palavras, foi para destruir. Mas quando ele viu que tinha errado, feito um julgamento errado, Deus pôs na boca deles palavras para construir. A mulher se levantou, irmãos. Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, o que lhe pediste. E ela falou: ache a tua serva graças aos teus olhos. Levantou dali, presta bem atenção nesta parte. Não tinha acontecido nada, irmão. Ele só falou isso. E ela acreditou. Ela levantou, comeu, e o seu semblante já não era mais de uma mulher triste. Mas como mudou? O semblante dela, mudou seu coração, não é, irmãos? Mudou, se tornou uma mulher feliz. Não tinha acontecido nada, mas ela creu naquilo que saiu da boca do sacerdote, e até o seu semblante mudou. Por isso que muitas vezes nós vamos na igreja, né, derrotados, abatidos, derramando lágrimas, chorando, e o Senhor manda a palavra, não aconteceu nada, ninguém viu acontecer nada, mas nós sabemos que Deus falou conosco e saímos da casa de Deus libertos pela sua palavra. Muitos estão ouvindo esta palavra nos seus lares, muito longe daqui, ou aqui mesmo dentro, e olha, é o Senhor que está falando conosco. Anima-te, encoraja-te, que eu estou na tua vida. Mudou o semblante da mulher, irmãos, e hoje o Senhor quer mudar o semblante de muita gente. Mudou a história daquela mulher. Até então era uma mulher que não tinha filhos, mas Deus ia conceder, então mudou a história dela. Irmão, irmã, continua orando, continua batendo, que o Senhor manda a palavra, Ele quer mudar a tua história também. Comeu, o seu semblante já não era o mesmo, e foram para a sua casa, e depois no outro parágrafo nós lemos, Deus cumpriu o desejo do seu coração. Depois do tempo determinado, irmãos, previsto por Deus, ela abraçou um filho, que era isto que ela tinha pedido, e este filho foi para servir a Deus em toda a sua vida. Então, irmãos, é este o fundamento da palavra. A palavra que saiu da boca do sacerdote fez mudar a vida dela, mudar a história, mudar o seu semblante. Uma pessoa de triste, amargurada, que todos olhavam, que rosto é esse? Passou a ser uma mulher feliz, uma mulher animada, uma mulher de um rosto alegre, porque mudou o seu semblante, esperou e alcançou de Deus. Saia daqui com esta palavra no teu coração. Deus seja louvado.